Bem-vindo ao canal! É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Zuma e Sandra começam uma confusão. As duas quase se atacam no corredor. Tudo isso acontece justamente quando Celso visita Candinho no hospital e promete revelar quem é seu filho. Dentro do quarto, o estado de Candinho piora. Os aparelhos começam a apitar. Dita chora. Samir chora ainda mais. Candinho, fraco, fecha os olhos. E de repente, ele vê a sua mãe em uma espécie de sonho. Anastasia aparece serena. Ela estende a mão, convida o filho a seguir com ela. Os dois caminham em direção a uma porta cheia de luz. Uma luz forte, quase cegante. E quando Candinho atravessa a porta, o corpo dele na cama reage mal. Túlio observa tudo e sussurra, desesperado: "Estamos perdendo ele." Estela corre pelo hospital. Ela avisa Dita e Samir. O garoto não pensa duas vezes, sai correndo, chorando, tropeçando nos próprios passos. Invade o quarto, se joga sobre o corpo de Candinho, implorando: "Não me deixa, Candinho, não me deixa, por favor." Do outro lado, no sonho, Candinho vê tudo, as lágrimas de Samir, a dor no quarto. Ele vê como se fosse refletido na superfície de um lago. E então, Anastasia sussurra com uma doçura triste: "Samir é seu filho." Enquanto isso, no mundo real, tudo começou muito antes. Começou no momento em que Zuma ameaça Sandra. Com um olhar gelado, Sandra estreita os olhos. "Como é que é? Você ainda ousa me afrontar?" Zuma inspira fundo, se mantém firme. "Não é afronta, é constatação. Você tentou fazer algo contra Candinho, e agora vai ter que se ver comigo." Sandra dá uma gargalhada debochada. "Faz-me rir, querida, você não é páreo pra mim. E aliás, fique longe das minhas questões com o Candinho." Zuma encara. A voz treme, mas a coragem não. "Eu tenho sim. Eu amo Candinho. E quando o coração de uma mulher apaixonada é quebrado, ela se torna a criatura mais perigosa que existe. Se cuide, Sandra, você ainda vai me ver." Zuma vira as costas e vai embora. Mas Sandra estreita o olhar, venenosa. "Ah, Zuma, você realmente não tem medo do perigo. Você não perde por esperar." Nesse momento, Celso entra no quarto de Candinho. Os olhos dele estão inchados, a voz falha. Eu nem sei como tenho coragem de vir te visitar. Eu já fiz tanta coisa contra você que, se soubesse, você nunca mais olharia na minha cara." Candinho mexe o dedo, mas Celso, tomado pelo arrependimento, não percebe. "A verdade é que eu não suporto mais. A Sandra diz que o amor me deixa fraco, que faz eu desistir das maldades. Pois eu digo, graças a Deus por eu ter me apaixonado pela Estela, por ela ter aceitado se casar comigo. Porque agora eu vejo que esconder o seu filho por tantos anos foi o maior erro da minha vida." Candinho começa a reagir. O corpo treme, mas Celso continua, com o rosto tampado pelas mãos. "Sim, eu sabia. E ele é o Samir. O seu melhor amigo é o seu filho. Eu me sinto tão mal por isso. Mas eu juro, assim que você acordar, eu vou contar toda a verdade." Celso abre os olhos e se depara com Candinho tremendo, quase convulsionando. Ele se apavora, dá um passo para trás, depois corre pelo corredor gritando por ajuda. Túlio aparece às pressas, passa por Celso sem dizer nada e se tranca dentro do quarto com Candinho. No corredor, Celso desaba, chora como nunca chorou. "Meu Deus, será que fui eu? Será que eu fiz o Candinho piorar?" Mas o que Celso não imagina é que algo ainda pior está prestes a acontecer. Enquanto isso, Simba cruza os braços. Se recusa a ir para a escola. Diz aos colegas com toda a arrogância que consegue reunir: "Em breve, eu vou sair de vez desse orfanato." As outras crianças se entreolham, dão risada, ninguém acredita. Simba tem fama de mentiroso, de inventar histórias. Mas dessa vez, o olhar dele é diferente, determinado, sombrio até. Ele vai atrás de Ernesto. O homem tenta ignorá-lo, passa direto, como se Simba fosse invisível. Mas Simba insiste: "Ei, eu sei que você levou o filho do Candinho, e sei também que ele é o Samir." Ernesto congela,
Os olhos arregalam, a respiração prende no peito. Você tá querendo me ameaçar, garoto? Simba dá um sorriso torto. Eu? Claro que não. Eu quero ser seu parceiro. Eu também detesto Samir. Ernesto encara o menino, em choque. Por alguns segundos, o silêncio pesa entre os dois. E então, ele começa a rir. Um riso debochado, cruel. Essa foi boa. Você acha mesmo que eu vou fazer parceria com um pirralho? Em que mundo você vive? Ernesto vira de costas, pronto para ir embora. Mas Simba não deixa, dá um passo à frente, a voz firme, surpreendentemente firme para alguém tão pequeno. Bom, nesse caso, eu vou ter que contar tudo ao delegado. E se ele não acreditar, eu posso contar ao professor Asdrubal, ao Policarpo e até à professora Estela. Vamos ver quanto tempo a sua farsa dura. A expressão de Ernesto muda na hora, o olhar se fecha, fica furioso. Você não tem medo de desaparecer não, garoto? Garoto, Simba ergue o queixo, desafiador. Nem um pouquinho. Porque eu não quero acabar com você. Eu só quero que a gente chegue num acordo. Ernesto olha para os lados, confere se ninguém está ouvindo, depois solta. Tá certo, você ganhou minha atenção. Vem, vamos amadurecer essa tal ideia de parceria. Mais tarde, Sandra abre a porta da própria sala e congela. Ernesto e Simba estão lá, conversando, como se fossem velhos cúmplices. Mas o que é isso? Ela pergunta indignada. O que esse pestinha tá fazendo aqui? Ernesto responde com orgulho. O Simba é um pequeno gênio. Você não imagina as ideias que ele já me deu. Sandra revira os olhos, irritada. Pois eu não quero saber de ideia nenhuma. Não precisamos de um pestinha dentro de casa. Já temos problemas demais. Simba se aproxima, com um ar atrevido que deixa Sandra à beira de um ataque. Pois você vai ter que aprender a me aturar. Porque o Ernesto vai ser o meu padrinho. Sandra congela, a voz quase falha. Como é que é? Ah, moleque, não tenta tirar minha paciência. Ela rosna. Eu tô a um passo de cometer uma loucura. Simba ergue a cabeça, olhos nos olhos dela, e dispara. Pois tente, porque se você fizer qualquer coisa, eu conto pra todo mundo que você está viva. O rosto de Sandra fica vermelho de ódio. Ela cerra os dentes. Você é mesmo um moleque insolente. Ernesto coloca a mão no ombro do menino, sorri, orgulhoso. Ele puxou o padrinho. Tomada pela raiva, Sandra se abaixa, fica na altura de Simba e diz com frieza: já que eu não posso te combater, então você vai começar a ser útil para mim. Eu quero que você mande um recadinho para Zuma e diga que de hoje ela não passa. A vilã se afasta, batendo o salto com força no chão. A porta mal fecha e Simba entra em desespero. O que ela vai fazer com a dona Zuma? O menino pergunta, tremendo. Ernesto dá de ombros, como se fosse algo sem importância. Isso é assunto delas, deixe que elas se resolvam. Simba entra em pânico, a voz embarga. Não, por favor! Querendo ou não, foi a dona Zuma que me criou desde bebê. Por favor, padrinho, você tem que me ajudar. Ernesto respira fundo, passa a mão no rosto, sente o peso da situação caindo sobre ele. Eu não acredito nisso. Minhas obrigações como padrinho chegaram cedo demais. Enquanto isso, Celso chega à mansão de Candinho. Ele está pálido, assustado, quase sem ar. Ao ver o estado dele, Dita corre. Ah, Celso, o que aconteceu? Parece que você viu um fantasma. Celso engole seco. Antes fosse. É o Candinho. Ele piorou. Dita sente as pernas fraquejarem, procura a primeira cadeira. Se senta ofegante. Picolé se aproxima nervoso. Como assim? Explica isso direito. O Candinho piorou como? Celso aperta as mãos. Eu não sei direito, mas enquanto eu estava lá, o Candinho quase acordou. Só que alguma coisa aconteceu e ao invés de melhorar, ele piorou. De repente, Policarpo solta um zurro tão alto que ecoa pela mansão. Celso se arrepia inteiro. O que foi que ele disse? Dita leva a mão ao peito, abalada. Ele já sabe o que está acontecendo com Candinho. Nesse meio tempo, as crianças voltam para o orfanato. Zuma conta uma a uma, percebe a falta. Cadê o Samir? Cadê o Simba? Aladim respira fundo.
O Simba desapareceu sem avisar ninguém. Denguinho acrescenta: ele disse que nunca mais ia voltar pro orfanato. Zuma fica furiosa. Eu não acredito nisso. Cada dia um pestinha me dá trabalho, e agora o Samir sumiu junto com ele. As crianças se entreolham, com medo. Anda, Zuma grita, eu exijo respostas. Jasmim engole seco. É que a professora Estela foi chamada, porque o Candinho piorou, e o Samir foi com ela pro hospital. Zuma leva a mão à cabeça, entra em choque. O quê? O Candinho piorou? Meu Deus, eu tenho que ir pra lá imediatamente. As crianças tentam impedir, ela se esquiva, corre pela porta e desaparece. Mas Zuma não imagina que algo inacreditável está prestes a acontecer. Ela corre pelas ruas, não olha para os lados, atravessa sem ver os carros, bate nos ombros das pessoas. As pessoas viram para olhar aquela mulher desesperada. Zuma vê o hospital ao longe, acelera o passo, quase tropeça. A poucos metros dali, Sambra aparece dirigindo um carro. Ela vê Zuma atravessando a rua de maneira desatenta. E sem pensar, pisa fundo no acelerador. O carro dispara. Zuma percebe algo vindo em sua direção, vê os faróis, congela, não consegue se mover. Em um instante, em um sopro, Ernesto surge correndo, agarra Zuma pelo braço e a puxa com força para a calçada. Sandra passa direto com o carro, pisa ainda mais forte e berra pela janela, possessa. Eu não acredito nisso! O grito ecoa pela rua. Metros atrás, Ernesto e Zuma caem no chão depois do puxão. As pessoas ao redor param, olham, comentam. Zuma está trêmula. Mas o que foi isso? De onde você surgiu? Ela questiona desesperada. Ernesto ajeita a respiração, tenta se recompor. Você deveria me agradecer por te salvar, priminha. Zuma balança a cabeça aflita. Se for a Sandra naquele carro, eu nunca mais vou ter paz. E nem você vai conseguir me salvar da próxima vez. Dentro do hospital, Dita chega ao quarto de Candinho. Quando vê o estado dele, ela trava. A mão vai direto ao peito. O corpo amolece. Túlio corre e a segura pelos braços. Calma, tente se acalmar, dona Dita. Mas Dita está em prantos. Como está o meu marido, doutor? Me fala a verdade, por favor. Túlio respira fundo, olha nos olhos dela. Ele teve uma piora. As próximas horas serão decisivas. Ainda não temos uma resposta. Dita junta as mãos, quase cai de joelhos. Por favor, faz o que for possível, salva o meu marido. Enquanto Dita implora, algo inacreditável acontece no quarto ao lado. Candinho abre os olhos, devagar. Ele olha para o próprio corpo e se espanta. Não está mais deitado. Não está com roupas de hospital. Ele usa seu terno favorito. Confuso, vira o rosto. Anastasia está ali, em pé, radiante, sorrindo como ele nunca a viu sorrir. Candinho sente a voz tremer. Mãe, é você mesmo? Anastasia estende a mão. Vem, meu filho, eu quero te mostrar o meu lar. Candinho hesita. Quer dizer que... Mas Anastasia o interrompe com um olhar doce. Apenas venha comigo. Todas as suas respostas chegarão na hora certa. Ele segura a mão dela. Os dedos tremem, os olhos enchem de emoção. Os dois caminham até uma porta que antes não estava ali. Candinho não percebeu. Agora ela brilha. Uma luz muito forte escapa pelas frestas. Quanto mais se aproximam, mais a luz aumenta. Quando atravessam, tudo fica branco, totalmente branco. Candinho aperta forte a mão de sua mãe. De repente, uma imagem surge diante deles. Uma paisagem surreal, perfeita, tranquila, quase divina. Candinho fica boquiaberto, os olhos se enchem de lágrimas. Mas isso aqui é perfeito demais! Enquanto isso, no mundo real, Lauro, Estela e Túlio entram correndo no quarto de Candinho. Os aparelhos apitam, a situação foge do controle. Dita grita desesperada no corredor. O som rasga o hospital inteiro. Lauro tenta estabilizar Candinho. O que está acontecendo com ele? Estela pergunta, apavorada. Lauro balança a cabeça. É difícil saber, mas acho que vamos ter que intervir. Túlio se adianta. Vai até a farmácia, pega o mesmo medicamento que usamos no paciente da manhã. Estela congela. Mas aquele paciente não sobreviveu por muito tempo depois.
Vocês querem dar conforto nos momentos finais do Candinho? É isso? Túlio não responde, apenas ordena. Vai, agora! Estela sai quase cambaleando. No corredor, ela encontra Dita e Samir. Os dois imploram por notícias. Estela tenta manter a voz firme. Vocês precisam ser fortes. O Candinho, ele está nos deixando. O mundo de Dita desaba. Ela solta um grito que toma todo o hospital. Samir fica pálido, encosta-se na parede, perde o ar. Metros dali, no estacionamento, Zuma ouve o grito. Ela reconhece o timbre de Dita e entende tudo. O pior aconteceu, é isso que ela acredita. A perna falha, a vista escurece, Zuma entra em pânico. E em sua mente só existe uma culpada, Sandra. Enquanto isso, em outro plano, Anastasia continua mostrando seu novo lar para Candinho. O mocinho fica encantado. Os olhos brilham diante daquele lugar perfeito. Eu vim morar aqui com você, mãe? Ele pergunta, esperançoso. Anastácia sorri, emocionada. Vai sim, meu filho. Candinho abaixa a cabeça. O sorriso desaparece. Anastácia percebe na hora. O que foi? Por que está triste? Olha ao redor, aqui somos todos felizes. Candinho respira fundo. É que eu vou ficar longe de todo mundo, e eu nem descobri quem é o meu fio ainda. Anastácia afaga o rosto dele. Quanto a isso, não precisa se preocupar. Aqui, o tempo corre diferente. Logo, você receberá as pessoas que ama. Candinho limpa as lágrimas. E a Filó? A Filó tá aqui também? Anastácia cai na risada. Não, não, a Filó tá em outro vale. Digamos que bem abaixo daqui. Candinho dá um sorriso sem graça. Mas antes que questione de novo, um som corta o ar. Um grito desesperado. Candinho arregala os olhos. Mas o que é isso? O Samir tá aqui também? Anastácia fica confusa. Pelo que eu saiba, não. Vem comigo. Ela o leva até um pequeno lago no jardim. A água é clara como vidro. Toque, ela diz. O mocinho encosta os dedos na superfície. Na mesma hora, as imagens aparecem. Ele vê o quarto do hospital, a dor, o caos. Lauro e Túlio tentam reanimá-lo. Estela tenta segurar Dita, que quase desmaia num canto. Zuma está agachada, a mão cobrindo o rosto, não consegue olhar. E Samir está deitado ao lado dele, completamente destruído. A voz embargada num choro que rasga qualquer coração. Volta, Candinho, volta pra cá, não faça a viagem, eu não vou saber viver sem você. Candinho leva a mão à boca, desesperado. Anastácia observa o rosto do filho e diz com suavidade: Você disse que não sabe quem é seu filho, mas é o Samir, Candinho. Ele é o seu filho. O caipira se vira num salto. Como é que é? Anastácia explica tudo, cada detalhe, cada verdade escondida. Candinho fica ainda mais aflito, se afasta alguns passos. Onde você vai? Ela pergunta. Eu não vou deixar o meu filho sozinho, Candinho responde decidido. Anastácia enche os olhos d'água. Ela sabe que não pode segurá-lo. Candinho se aproxima, encosta o rosto no dela, dá um beijo terno, cheio de amor. Você mesma disse que o tempo aqui passa rápido. Logo, logo, a gente se encontra de novo. Mas eu não posso deixar o meu fio sofrer. Ele já sofreu por demais. Anastácia o abraça forte, o último abraço. Foi tão bom te reencontrar, meu filho. Agora vá, a porta está quase se fechando. Candinho corre, procura a porta. Ela está menor, bem menor. Ele precisa se abaixar para abaçar. Tudo fica branco de novo. E então, Candinho escuta o choro de Samir. Ele abre os olhos num susto, se senta na cama, respira forte. Todos congelam, ninguém consegue dizer nada. Até que um grito de alegria explode no quarto. Lauro, Estela, Túlio, Dita, todos começam a chorar e sorrir ao mesmo tempo. Mas o primeiro a correr é Samir. Ele se joga nos braços de Candinho. O caipira o aperta com força. Como é bom te ver, fio! Samir, confuso, limpa as lágrimas.
Por que você tá me chamando de filho? Eu não sou seu filho. Candinho sorri. É sim, foi a minha santa mãezinha quem disse. E eu aposto que você tem uma marca em formato de asa de anjo nas pernas. Samir arregala os olhos, arregala mesmo. Ele puxa a barra da bermuda e ali está, a marca, a prova definitiva. Eles se abraçam de novo, ainda mais forte. Os médicos, as enfermeiras, Dita, Estela, todos se emocionam com o milagre que estão vendo. Todos, menos uma. Uma pessoa percebe que perdeu um trunfo enorme e o outro será desmascarado antes do que ela imagina. E então, você acha que o Candinho deveria ter ficado com a Anastácia? E você, achou certo o Simba se aliar ao Ernesto e à Sandra? Coloca a sua opinião aí nos comentários e não esquece de clicar no gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela. O mocinho fica encantado. Os olhos brilham diante daquele lugar perfeito. Eu vim morar aqui com você, mãe? Ele pergunta, esperançoso. Anastácia sorri, emocionada. Vai sim, meu filho. Candinho abaixa a cabeça. O sorriso desaparece. Anastácia percebe na hora. O que foi? Por que está triste? Olha ao redor, aqui somos todos felizes. Candinho respira fundo. É que eu vou ficar longe de todo mundo e eu nem descobri quem é o meu fio ainda. Anastácia afaga o rosto dele. Quanto a isso, não precisa se preocupar. Aqui, o tempo corre diferente. Logo, você receberá as pessoas que ama. Candinho limpa as lágrimas. E a Filó? A Filó tá aqui também? Anastácia cai na risada. Não, não. A Filó tá em outro vale. Digamos que bem abaixo daqui. Candinho dá um sorriso sem graça. Mas antes que questione de novo, um som corta o ar. Um grito desesperado. Candinho arregala os olhos. Mas o que é isso? O Samir tá aqui também? Anastácia fica confusa. Pelo que eu saiba, não. Vem comigo. Ela o leva até um pequeno lago no jardim. A água é clara como vidro. Toque, ela diz. O mocinho encosta os dedos na superfície. Na mesma hora, as imagens aparecem. Ele vê o quarto do hospital, a dor, o caos. Lauro e Túlio tentam reanimá-lo. Estela tenta segurar Dita, que quase desmaia num canto. Zuma está agachada, a mão cobrindo o rosto, não consegue olhar. E Samir está deitado ao lado dele, completamente destruído. A voz embargada num choro que rasga qualquer coração. Volta, Candinho, volta pra cá, não faça a viagem, eu não vou saber viver sem você. Candinho leva a mão à boca, desesperado. Anastácia observa o rosto do filho e diz com suavidade: Você disse que não sabe quem é seu filho, mas é o Samir, Candinho. Ele é o seu filho. O caipira se vira num salto. Como é que é? Anastácia explica tudo, cada detalhe, cada verdade escondida. Candinho fica ainda mais aflito, se afasta alguns passos. Onde você vai? Ela pergunta. Eu não vou deixar o meu filho sozinho, Candinho responde decidido. Anastácia enche os olhos d'água. Ela sabe que não pode segurá-lo. Candinho se aproxima, encosta o rosto no dela, dá um beijo terno, cheio de amor. Você mesma disse que o tempo aqui passa rápido. Logo, logo, a gente se encontra de novo. Mas eu não posso deixar o meu fio sofrer. Ele já sofreu por demais. Anastácia o abraça forte, o último abraço. Foi tão bom te reencontrar, meu filho. Agora vá, a porta está quase se fechando. Candinho corre, procura a porta. Ela está menor, bem menor. Ele precisa se abaixar para passar. Tudo fica branco de novo. E então, Candinho escuta o choro de Samir. Ele abre os olhos num susto, se senta na cama, respira forte. Todos congelam, ninguém consegue dizer nada. Até que um grito de alegria explode no quarto. Lauro, Estela, Túlio, Dita, todos começam a chorar e sorrir ao mesmo tempo. Mas o primeiro a correr é Samir. Ele se joga nos braços de Candinho.
O caipira o aperta com força. Como é bom te ver, fio! Samir, confuso, limpa as lágrimas. Por que você tá me chamando de filho? Eu não sou seu filho. Candinho sorri. É sim, foi a minha santa mãezinha quem disse. E eu aposto que você tem uma marca em formato de asa de anjo nas pernas. Samir arregala os olhos, arregala mesmo. Ele puxa a barra da bermuda e ali está, a marca, a prova definitiva. Eles se abraçam de novo, ainda mais forte. Os médicos, as enfermeiras, Dita, Estela, todos se emocionam com o milagre que estão vendo. Todos, menos uma. Uma pessoa percebe que perdeu um trunfo enorme e o outro será desmascarado antes do que ela imagina. E então, você acha que o Candinho deveria ter ficado com a Anastácia? E você, achou certo o Simba se aliar ao Ernesto e a Sandra? Coloca a sua opinião aí nos comentários e não esquece de clicar no gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela.